Olá pessoal, está começando mais um Bastidores da Copa, hoje nessa quinta-feira, feriado, rumo ao Hexa, tomara que realmente seja rumo ao Hexa, estamos aí na torcida como sempre, hoje com a presença do Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo, o Arley Squarante já é conhecido de todos, já esteve com a gente várias vezes, seja muito bem-vindo também, hoje você sempre traz novidades pra gente, hoje você trouxe de novo, né? Vamos mostrar aqui. Sim, daqui a pouquinho a gente sempre mostra. É um prazer estar aqui. Um abraço pro Geraldo, um abraço Mariana, um abraço pro pessoal de casa. Daqui a pouco a gente vai mostrar aí o almanaque aí da criançada do Clube Náutico. Vamos sim. E você quer? Boa tarde, Mariana, boa tarde, nós. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E ao pessoal de casa, uma boa tarde também. Isso aí. E eu quero só lembrar que esse programa tem o apoio de várias pessoas que sem eles não poderia ser realizado. Eu quero agradecer o apoio da Cortinas Carnot, do Jornal Boca do Povo, o único jornal diário da nossa região. Casa de Carnes Bastos, para agora vocês que vão fazer aquele churrasco na Copa do Mundo, torcer com os amigos, podem encomendar sem sair de casa no 3775-9511 ou 3771-9511. Temos também o apoio da Lurdinha Turismo, agora nessas férias, com saída com o ônibus saindo para Caldas Novas todos os dias. Reserve o seu, não perca, pelo 3771-5154 ou 3771-2959. Temos também o apoio da Gráfica Tameirão e do Ponto da Saúde Suplementos. O telefone de lá é 3771-4419. E você quer mostrar já de cara o seu almanaque? Vamos mostrar, né, Mariana? Vamos. A gente tem a oportunidade de estar mostrando aí algumas camisas, algumas curiosidades, né, durante o percorrer da Copa aí. E gostaria de mostrar aqui pro pessoal o almanaque do Clube Náutico, um almanaque voltado para a escolinha do Clube Náutico, a escolinha que tem lá os professores de Ney, Careca, e o próprio Nilton também, que foram jogadores profissionais que atuaram aí em grandes clubes do Brasil. E é um almanaque voltado para todos os meninos que estão na escolinha. Então, assim, a meninada tá louca. E tem aqui curiosidades da Copa, tem a tabela também. Ficou pronta essa semana. Gostaria até de mandar um abraço aí para toda a galera do Clube Náutico. Muito bacana, vale a pena, tem lá na entrada do clube, quem é sócio pode estar pegando lá, vai também o sistema de mala direta para todos os sócios do clube, então, muito bacana, esse aqui é de presente para você estar acompanhando de pertinho, tá, Mariana? Claro, muito obrigada. E semana que vem, com certeza, vou trazer alguma novidade da Copa aí. E aqui a gente trouxe também hoje a camisa do Uruguai, vocês devem ter visto que não é a do Democrata, olha que legal. Essa do Forlan, hein? Bonita a camisa. Exatamente, bonita, não é? Veja bem, põe uma cor bonita, né? O azul. Um azul celeste. Um azul celeste. Mas acho que os Ares de Sete Lagoas não fez muito bem para o Uruguai, até agora não, né? Eu comentei isso também. Parece um pouco da maldição de Sete Lagoas. Não é um pouco da maldição, acho que entrou um pouquinho com um salto alto. O Uruguai, que foi o melhor time da América do Sul na Copa passada, inclusive teve o melhor jogador, o Forlan. Quarto colocado, né? Quarto colocado, o Forlan foi eleito o melhor jogador. E esse ano parece que uma expectativa muito grande, o Soares ainda não se firmou, não jogou ainda. E deu aquela despinguelada, mas ainda está em aberto ainda para a seleção do Uruguai. Tomara que arrume força e chegue lá na frente. Tomara. E antes disso, vamos falar de um jogo que chamou bastante atenção da gente, que foi a Holanda e a Austrália. A Austrália aí gerando mais dificuldade para a Holanda do que a própria Espanha, que era favorita, que acabou saindo precocemente nessa Copa, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque quem quer pegar uma Espanha na final? Nenhum time. Eles acreditavam, Mariana, que a Holanda daria uma goleada tremenda em cima da Austrália. A verdade é essa. Mas a Austrália criou uma grande dificuldade para a Holanda, porque para a Austrália era tudo ou nada. Então chegou num ponto que a Austrália tinha que mostrar serviço mesmo. Então chegou num ponto ali que a Austrália tinha que realmente fazer o resultado em cima da Holanda. E não conseguiu. A Holanda realmente tem um belíssimo time, tá? Eu acredito até que a Holanda seja uma das favoritas da Copa, junto com a Alemanha. A Alemanha tem um belíssimo conjunto, né? O Chile também está bem forte. A gente estava comentando isso aqui antes do programa começar, que eu não acreditava na seleção, tanto que eu coloquei no grupo Espanha e Holanda na minha tabelinha lá como que iam passar.
nesse primeiro aí. O Chile está jogando um futebol moderno, né? Um futebol diferente. E eles têm futebol bastante moderno. velocidade, né? E tem bons jogadores como Vargas, né? E outros em si. E eu lembro quando eu estive aqui no Bastidores da Copa, a Mariana me fez uma pergunta, né? E ainda falou assim, mas você está colocando o Chile numa das vagas? Você está deixando a Espanha ou a Holanda de fora? Exato. Eu errei porque eu coloquei a Espanha. Mas eu coloquei sim o Chile como franco atirador a passar a segunda fase. Então, tomara que até dá um cruzamento com o Brasil aí, que já é freguês mesmo do Brasil, o próprio Chile. Aí a gente torce para isso. Mas o Chile vem com a seleção reformulada e está aqui no continente sul-americano, que isso é muito importante se dizer para o telespectador, que o time que joga no campeonato da Copa do Mundo no seu continente, ele se torna muito mais forte. Então você vai ver muitos grandes clubes, grandes equipes ficando de fora, como a própria Espanha, que saiu precocemente, devido a essa proporção de não estar jogando nos seus domínios, a falta do torcedor, porque se nota que o Brasil foi invadido por colombiano, argentino, chileno. Você vê o número de pessoas que está aí marcando presença, e isso é algo a mais na Copa. É verdade. Só completando a sua fala, veja bem, na seleção é diferente a apresentação diante da torcida do que o time de futebol, do que o clube em comum. Muitas vezes o clube se apresenta diante da sua torcida e faz um mau campeonato. Às vezes ele faz melhor lá fora, no campo do estrangeiro, do que dentro do seu próprio campo, diante da sua própria torcida. Quando se fala em seleção, é diferente. Seleção parece que o torcedor aceita melhor, a seleção acolhe melhor. Então, entendendo o que você está falando, veja bem, os times da América do Sul, as seleções da América do Sul, tem tudo para chegar lá. Inclusive, fazer um bom. Inclusive, Geraldo, não sei se você tem notado, mas alguns comentaristas, algumas pessoas ligadas ao futebol, têm até dado algumas sugestões de terem torcidas organizadas, indiferente de qual torcida que é, porque todo mundo agora está torcendo para o Brasil. Mas eu vi alguns depoimentos de algumas pessoas falando, vai jogar lá no Nordeste, leva a torcida que seja do Sport, que seja do Santa Cruz, para ter aquela charanga. Porque o negócio é o seguinte, eu vi até no jogo contra o México, o Brasil chegou a pontos do jogo ali que a torcida do México estava fazendo mais barulho que o torcedor brasileiro. Então, assim, teve essa ideia de alguns jornalistas, alguns cronistas, algumas pessoas estar falando isso para colocarem uma torcida organizada, que seja ela de quem fosse, seja em Minas, que seja do Cruzeiro, que seja do América, que seja do Atlético, mas para dar aquele, só para dar aquela força, uma força a mais. Porque às vezes... Mas vamos combinar, e a gente entra no caso do valor do ingresso, né? Aí, infelizmente, essas torcidas organizadas, a maioria das vezes, são pessoas com a renda mais baixa. E com o preço dos ingressos da Copa do jeito que está, infelizmente... A Copa foi feita para ricos, né? Exatamente. Olha pra você ver, pessoas conhecidas que foram ao jogo, que foram ao campo, por exemplo, pagando aí 100 e tantos reais no ingresso, não é todo mundo que pode pagar para um jogo de futebol. Isso é verdade. Mas ainda mais no dia do Brasil. Um pouco mais, agora tem de 1.200. Foi jogos que não eram do Brasil. Por exemplo, a minha amiga que ela foi no jogo da Colômbia, o primeiro foi Colômbia, lá em Belo Horizonte. Então, assim, ela pagou um valor mais alto por um ingresso que nem era para assistir o Brasil. Então, aí as torcidas organizadas ficam difícil nesse ponto. A gente tem aqui também a cobertura do treino do Uruguai. A gente estava conversando agora sobre o Uruguai, que infelizmente não está saindo tão bem quanto a gente esperava. E hoje a gente espera que ele vença para continuar mais tempo aqui com a gente, né? A gente tem uma matéria feita pelo Júlio, que está sempre aqui com a gente também, feita pela TV Sete Lagoas, lá dentro no dia do treino que foi aberto à imprensa, que nós tivemos lá e tudo mais. Vamos assistir. Ingresar seguramente en muy pocos minutos más uno de los integrantes del cuerpo técnico de Uruguay, Celso Otero, ya está trabajando y preparando absolutamente todo de cara a la planificación que tendrá el equipo uruguayo. ¿Cuál es, Luis, queridos amigos, allí en Algo Contigo, la principal expectativa? Luego las normas y seguramente todo el periodo que será aproximadamente de traslado de aquí, donde está alojada ayer a la noche la selección celeste.
precisamente entonces el conjunto charrúa, y en cuestión de unos minutos ya tendrá su primer entrenamiento de cara al duelo del próximo sábado ante el equipo costarricense. Y bueno, nosotros nos topamos a dos compatriotas, a dos costarricenses que van a hacer una locura, podrían pensar algunos. Estamos aqui com o jornalista Eduardo Rivas, de Monte Carlos TV, acompañando. ¿Qué acha de la selección actual de Uruguay? Bueno, obviamente que es una selección lo más importante para nosotros, que ha recuperado, le ha permitido al aficionado uruguayo, al hincha, al torcedor uruguayo, recuperar la confianza y la ilusión en torno a la chance competitiva del equipo. Lo ha hecho a partir del Mundial de Sudáfrica 2010, con la conquista de la Copa América, y más allá que tuvimos dificultades en el camino hacia Brasil, en la clasificación, la misma se logró, y este equipo ha renovado entonces esa ilusión que tiene pendiente a todo nuestro pueblo futbolero del debut del próximo día sábado. Okay. A seleção de hoje, ela está melhor aplicada do que a Copa anterior? Tiene un ingrediente muy importante, 4 años más de experiencia en muchos jugadores que, me queda la impresión a mí, están en una edad justa. En aquel momento había jugadores que eran muy jóvenes, como Suárez, Cavani, el propio Godín, que hoy en día tienen ya un recorrido muy importante, y me parece que esa experiencia que han capitalizado es trascendente. De todas maneras, el fútbol es impredecible y no podemos saber si nos irá mejor o no que en Sudáfrica, que fue realmente muy bueno para nosotros. Bem bacana, a gente estava lá, nós comentando aqui, né, que teve bastante gente, foi legal demais o treinamento, o treino deles. Inclusive depois eu estava falando aqui com o Geraldo e o Arley, que quando terminou, quando terminou o treino, os jogadores foram até lá, bem pertinho da torcida, deram autógrafo nas camisas, as pessoas jogando as camisas dentro do campo e eles autografando. Foram bem simples, eu achei eles bem humildes assim com a torcida, acolheram bastante, isso eu achei interessante. Aquilo ali foi uma entrevista que o Júlio fez com um jornalista uruguaio, né? Ficou bem interessante saber um pouquinho da visão deles, né? Como que eles estão se sentindo aqui. Vocês gostaram da... Mariana, eu gostaria de ressaltar aí a presença da torcida. Parece-me que tinha mais ou menos 8 mil pessoas no treino. Parecia que tinha mais, né? Então, para o Sete Lagoas, de parabéns pelo acolhimento, pelo que a torcida, né? O pessoal vem demonstrando, vem acolhendo bem a seleção uruguaia. Nós podemos ressaltar também que, veja bem, Sete Lagoas parece-me que é a única cidade do interior que está recebendo uma seleção. Isso é um orgulho para todos nós, sete lagoanos, né? Então a gente está vendo que realmente a torcida se comportou bem, está se comportando bem. O Uruguai está trazendo a torcida Sete Lagoas para junto deles, quando você disse que eles foram lá autografar as camisas, acolher a torcida. Por quê? Com o intuito de trazer a torcida para junto deles. Mas são ídolos, independente de qual seleção eles sejam. É um prazer você ver, né, jogadores de tão boa qualidade aqui, jogando tão pertinho da gente. Talvez nunca mais vai ter oportunidade, as pessoas que estavam lá talvez nunca mais vão ter oportunidade de chegar tão perto assim de um ídolo. Teve pessoas ali que teve a oportunidade de ir pela primeira vez até no estádio e teve essa oportunidade ímpar de ver uma seleção que está jogando uma Copa do Mundo, que é todo diferencial. E como foi bem falado aqui pelo Geraldo, a oportunidade de Sete Lagoas estar sediando um evento tão importante como é a Copa do Mundo, e Sete Lagoas já estava no polo industrial do futebol, que representou tão bem a Copa Libertadores com o Cruzeiro, o Campeonato Brasileiro também com o Cruzeiro e Atlético e América na primeira divisão, e agora Sete Lagoas entrando no know-how assim, internacional, mundial, porque realmente ser sede de uma seleção tão importante que já foi bicampeã mundial e bicampeã olímpica. E quem sabe se tivéssemos a Copa de 42 e 46, o Uruguai não tivesse levado, o Brasil também tivesse. Hoje eu estava pensando nisso, Mariana. Eu estava assim, gente, imagina se tivesse ocorrido essa Copa, a Copa do Mundo de 42,
e a Copa do Mundo de 46, quem tinha levado essa Copa? Porque o Uruguai, nessa época, era o melhor time do mundo nessa questão de sul-americana, era Argentina e Brasil batiam a palma para o Uruguai. Então eu fico pensando assim, hoje eu estava pensando, gente, eu fico pensando assim, se tivéssemos essas duas Copas, 42 e 46, quem será que tinha sido campeão? Talvez a Júlia Ribeiro não teria sido nem do Brasil. Certamente o Uruguai, né? Talvez o Uruguai ou italiana, quem sabe, né? Então a gente fica aquela coisa aí. Mas pra gente, só um instantinho, Mariana, completando aqui, veja bem, para Sete Lagoas estar recebendo a bicampeã mundial e o jogador mais importante da última Copa Furlan, um orgulho muito grande para um dos jogadores mais caros da atualidade. Isso. E um dos jogadores mais caros da atualidade, que é o Soares. É verdade. E outra coisa que eu completo ainda, veja bem. Camisa 10. Não importa a trajetória do Uruguai nessa Copa do Mundo. De qualquer forma, o Uruguai é uma grande força do mundial. É uma grande seleção, tá certo? Tem um belo conjunto. Infelizmente aconteceu isso aí. Eu particularmente torço muito pelo Uruguai. Acredito no Uruguai. Eu também acredito que ele não vai sair hoje. Apesar que hoje quem perder tá fora, né? E a Inglaterra também tá muito forte, mas enfim. Eu prefiro acreditar igual eu ainda acredito no Brasil. E aproveitando isso que a gente está falando, vocês que estão nos assistindo aí, gostaram da camisa, dentro dos nossos brindes do sorteio, tem inclusive uma camisa feminina e uma masculina do Uruguai. Então não deixe de participar com a gente. Você pode participar tanto pelo Facebook, o meu particular, que é a Mariana Passos, quanto pelo telefone. Vocês podem mandar por WhatsApp ou mesmo por mensagem, é o telefone que vai aparecer na sua tela aí, 8482-0472, ou ainda pelo e-mail da TV Sete Lagoas, que é contato.tvsl@gmail.com. Olha os brindes. Temos uma camisa retrô da seleção de 82, que é essa que está aqui em cima. A gente já mostrou várias vezes aqui também. Temos o curta, o DVD do curta, o dia que o Brasil perdeu a Copa, que olha que foi uma das melhores seleções. A gente tem um compacto hoje que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho dessa seleção. Uma bandeira do Brasil, um final de semana com acompanhante no Pousada do Sol, um kit completo da Copa do Mundo, um churrasco completo oferecido pela Casa de Carnes Bastos. Temos também uma camisa promocional Lurdinha Turismo, a camiseta personalizada do Minas Boca, camisa feminina e masculina do Brasil original e um kit de suplementos oferecido pelo Ponto da Saúde. Então assim, não deixe de participar. Vocês podem também pegar a sua tabelinha e ir acompanhando os jogos, todos os placares e tudo mais, e ainda concorrer a prêmios. Olha que legal. E agora nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Copa do Mundo. Não sai daí. Jornal Boca do Povo, o único jornal diário de Sete Lagoas, que retrata a vida da cidade com seriedade e compromisso. Sempre no comando do jornalista Edson Paredão, que traz diariamente sua coluna com opiniões sobre política, economia, esporte e sociedade. Jornal Boca do Povo, um jornal completo com esporte, agendas, notícias do poder público, veículos, classificados, colunistas e muito mais. Jornal Boca do Povo, o jornal que acredita no Brasil. 3774-1816. Gráfica Tameirão, impressão de qualidade com preços especiais. São mais de 23 anos de trabalhos dedicados a Sete Lagoas e região. A Gráfica Tameirão imprime blocos de notas, recibos, cartões de visita, folders, jornais, revistas, agendas e convites em geral. Gráfica Tameirão, tradição e qualidade. Rua Álvaro Ferreira Fraga, 345, no bairro São João. Telefone 3774-3266.
Bom, pessoal, primeira vez que estou me dirigindo a vocês. Nós precisamos do teu apoio, do teu carinho, dessa forma única nossa, brasileira, de dizer aos nossos jogadores que estamos com eles. Precisamos mostrar ao mundo todo que nós, unidos, vamos ser fortes e vamos conseguir o nosso objetivo. Portanto, vista essa camisa, tire uma foto e manda aos nossos atletas. Estamos de volta com bastidores da Copa e agora, igual eu falei no primeiro bloco, já vamos direto mostrar para vocês um compacto que ficou bem legal sobre a seleção de 82, que inclusive a gente tem aqui a camisa réplica para vocês concorrerem na nossa promoção. Antes eu só queria dar um recadinho para vocês que vão fazer aquele churrasco agora na Copa do Mundo. Não se esqueça, pensou em carne de qualidade, Casa de Carnes Bastos. Lá você encontra carne com higiene, com bom atendimento, padrão de qualidade impecável, e você ainda pode encomendar sem sair de casa pelo 3775-9511 ou 3771-9511, igual tá aparecendo aí na sua tela. Você liga e encomenda o melhor churrasco com muita qualidade. E vamos agora pro compacto de 82 do Tele Santana. Assistam com a gente. Inteligentes, habilidosos, todos se deram bem. Ali nós fizemos gol com Sócrates, fizemos gol com Zico, fizemos gol com Falcão, todos fizeram gol pelo Santana. Serginho vai para o pontapé inicial. Fez o domínio. Falcão, Cerezo bateu, passa à direita. Vai ser por cobertura. Defesa aberta, vai chegando o Leandro, Cerezo também para Leandro, é só caprichar, atençãozinho para o Leandro. Oscar, Sócrates, Falcão, Sócrates, vai com você. Tudo bonito, vai embora, Falcão, vai para a grande área, faz você também, olha aí.
break. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and a quenchable thirst. In the darkest night, rising like a fire. In the burning heart, the unmistakable fire. In the burning heart. In the warrior's code, there's no surrender. Though his body says stop, his spirit cries never. Deep in our soul, a quiet ember knows it's you against you. It's the paradox that drives us all. It's a battle of wills in the heat of attack. It's the passion that kills. The victory is yours alone. In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and unquenchable thirst. In the darkest night, rising like a fire. In the burning heart, the unmistakable fire. Saiu o Brasil. Saiu o cruzamento de Tardelli. Cerezo, Paulo Rossi. O Cabrini se aproximou. Cruzamento é perigoso. Gol de Paulo Rossi para a Itália. Olha o gol, Serginho bateu, passou fora. Vai tentar lançar Zico. Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Para Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Decisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol da Itália. Mais numa brincadeira. Serginho na grande área, dominou. Olha só para Falcão, bateu. Toca ainda em Tardelli. Na dividida, tem Oscar. Bateu cruzando, atenção, passa tirando a tinta. Já levou o primeiro. Boa abertura, Falcão. Cerezo passou para receber. Falcão limpou, vai bater, bateu. Gol! Saiu o cruzamento. Toninho, Cerezo, Valdir. E o Bandeira deu que a bola saiu. Bandeira deu que a bola saiu. Vai bater Conte. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi. Classificou a Itália. Está desclassificado o Brasil num dos maiores jogos de todos os tempos. Pena que um jogo como esse fosse desclassificar uma seleção que brindou o público do mundo inteiro com futebol considerado até de uma outra galáxia. Ficou todo mundo aqui até meio baixo. Não é verdade. Não é? Todo mundo. E olha que eu, por exemplo, é a primeira vez que eu tô vendo o compacto aqui junto com vocês, mas dá bastante, dá agonia de ver, né? A narração mesmo
O narrador quase Luciano do chora. Vale. Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, né? Quase chora, coitado. E só para relembrar aqui, o ano em que o mundo perdeu a Copa. É um curta-metragem, né? Parceria aqui com a TV Sete Lagoas, no qual eu, Joana, Santiago, um laboratório de pessoas aí, nós fizemos a trajetória de um garoto de 8 anos durante a Copa do Mundo de 82, e ali a dedicação ao Tele Santana, que veio a falecer, e também desse time aí, fantástico time, o Sócrates, Dr. Sócrates, da fiel torcida corintiana, da democracia corintiana, o doutor Sócrates, que jogou muito também, tanto na Copa de 82 como na Copa de 82. Calcanhar ali, hein? Fenomenal, bom pra caramba ele. E realmente a gente... É bom a gente estar vendo isso aí, porque nem sempre o melhor ganha, né? Exatamente. Nem sempre o melhor ganha. Mas a seleção de 82 acho que marcou não só uma época de jogadores, mas também uma época de gerações. O que o mundo estava transitando naquela época, as próprias músicas que rolou ali no videoclipe, a tendência de moda, de cabelo, toda uma parafernália toda ali que 82, os anos 80 foi fenomenal. Eu falo, lembrando aí o saudoso Tele Santana, que realmente foi um professor, um mestre. Ele, na época do Atlético, não sei se você lembra ali, o 78, ele fez um super time, um timaço. Inclusive que foi campeão, isso mesmo. Campeão dos campeões. É verdade. Campeões dos campeões. O Atlético perdeu o título de 77 para o São Paulo, aquela tragédia também, com 12 pontos na frente, invicto. Nunca vi isso, né? Era a forma do campeonato na época. E depois teve o Campeões dos Campeões, que se disputavam os campeões do Campeonato Brasileiro. O Atlético consagrou campeões dos campeões em 78. Então o Tele Santana era um grande mestre, um grande estrategista, vamos dizer assim. E nós devemos essa seleção, esse conjunto, essa bela seleção de 82 ao Tele Santana. Ele conseguia fazer com que o jogador realmente mostrasse a sua qualidade. Tá? Mostrasse na sua individualidade a sua qualidade. Ele dizia numa entrevista que eu me recordo, na época, ele dizia o seguinte: jogador para jogar no meu time tem que ser bom, muito bom mesmo. Tá? Então a gente lembra dele, das entrevistas dele falando sobre a própria seleção, e a seleção brasileira de 82, depois de 70, a gente comentava aqui, para mim foi uma das melhores seleções que eu já vi jogar. A gente vê ali o conjunto, né? Ali o Galinho de Quintino, o próprio Zico, o Sócrates, E se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, aí você vai pegar a Hungria de 54. Isso. A Hungria de 54 com Puskás e goleada em cima de goleada. Inclusive a Alemanha foi campeã em cima da Hungria, naquele famoso milagre de Berna, né? Que a Hungria já tinha dado uma cacetada na Alemanha, que foi atual campeã de 54, mas tomou uma cacetada de 6 num jogo antes. Então, assim, e também o carrossel holandês de 74. E a laranja mecânica. A laranja mecânica. Então você pega, por exemplo, algumas seleções que marcaram a história e realmente não ganharam. E eu lembro que na inauguração da Arena do Jacaré eu tive a oportunidade de estar com algum desses cidadãos aí que jogaram a Copa do Mundo, que foi o Paulo Isidoro, o Éder, o Luizinho e o próprio Cerezo. E eu já tinha a intenção de estar fazendo esse trabalho, que era o ano em que o mundo perdeu a Copa, e eu cheguei perto de cada um desses e perguntei para eles se eles tivessem uma máquina do tempo que pudesse voltar no passado, se eles mudariam alguma coisa. E ninguém mudaria nada. E eu me lembro muito bem da resposta do Éder, que o Éder falou com toda a sinceridade: não foi nós que perdemos a Copa do Mundo, foi o mundo que perdeu e não ter a seleção brasileira de 82 como campeã. Então me marcou muito. Então, assim, é muito legal. Eu fico até emocionado de estar vendo esse negócio aí, porque realmente me marcou muito. Eu tinha 8 anos na época e eu chorei bastante. A gente diz que o futebol é imprevisível, mas a Copa de 82 que o Brasil perdeu foi uma fatalidade. Até o próprio Gentili, que era o marcador do Zico, que rasgou a camisa do Zico, ele numa outra ocasião também, ele falou também que se o Brasil jogasse com a Itália 1000 vezes, que o Brasil ia ganhar 999. Só aquele jogo que eles não ganhou ganhar. Então, são coisas do futebol. E o futebol é bom, é dinâmico, é gostoso por causa disso. Porque não é igual o vôlei, que tem aquela previsão que vai ganhar e tal. Não, então, assim, nem sempre o melhor ganha. E é igual a gente estava falando aqui, enquanto estava passando o futebol, principalmente Copa do Mundo,
é 2 jogos no máximo. Você não viu a Espanha? Grande favorita e com 2 jogos já foi embora para casa. Agora vai só cumprir tabela porque tem que jogar, mas vai ser famoso amistoso na Copa do Mundo, porque já não adianta mais nada. Ganhando ou perdendo. Resta para a Espanha, né, fazer realmente uma bela partida para mostrar que ela realmente humildade, né? É humildade, vamos dizer assim. Inclusive a gente tem aqui os gols contra o Chile, que ainda teve uma repercussão muito forte, porque teve um episódio, infelizmente, do Chile, alguns torcedores invadindo lá o Maracanã, que ficou feio aquilo. Inclusive teve um jogo também da Argentina também, teve uma invasão também, pois né? Pois é, vamos brincar nessa Copa, vamos deixar os vandalismos de lado. E os torcedores que invadiram, eles tinham 24 horas para poder deixar o Brasil, senão eles seriam deportados, né? Então, é bom mostrar também. Bom ressaltar, o Arli e Mariana, ressaltar também que a segurança da Copa do Mundo é responsabilidade da FIFA. A responsabilidade do Brasil não é. Ou mesmo de quem coordena o comando do Maracanã. A verdade é que a FIFA, isso é responsabilidade da FIFA. Mas não cabe ao torcedor invadir um centro de comunicação ou um estádio de futebol. Não cabia de maneira nenhuma, parece que foi mais ou menos 80 torcedores que fizeram isso. Ali são os gols. E o Vargas, né, que joga no futebol brasileiro. Joga muito. E inclusive eu tive aqui também, segunda-feira, eu tive com o Mauro. Quero até mandar um abraço para o Mauro que estiver assistindo a gente. E a gente estava comentando sobre isso. Eu acho que a Espanha perdeu um pouquinho, porque a Espanha hoje tem o melhor treinador, que é o Pep Guardiola. E veio com a escola do Del Bosque. Você também concorda com a nossa opinião, que a Mariana também concordou com a gente na opinião passada. Acho que é aquela coisa, o Del Bosque tinha sido campeão anteriormente e veio de novo e deixou para trás o Pep Guardiola, assim, com uma escola de futebol que inclusive a Alemanha vem encantando por causa dos seus aprimoramentos, por causa da sua técnica. Então eu acho que pecou muito a Espanha em não ter trago o Pep Guardiola como treinador. Mas veja bem, mesmo a Espanha perdendo esse jogo aí que nós estamos vendo aí, ela continuou na mesmice. Ela não mudou. Ela não inovou, não fez mais nada. Então está muito previsível também o jogo da Espanha. Tá? Eu acredito que o Chile tem estudado muito a Espanha ali e tornou muito previsível o que a Espanha ia fazer dentro de campo. É o preço que se paga em ser bom, né? É o preço que se paga, tá? Então, se você observar o Chile, é um futebol moderno, um futebol diferente. O Chile jamais tinha ganhado da Espanha. Parece que foram 12 jogos, tá? Então, o Chile jamais tinha ganhado da Espanha. Ganhou num momento importante. Isso daí já é repercussão. Lá no Chile, né? Ou aqui no Brasil? Já são não, isso daí é lá. Já são os torcedores lá dentro do Chile, né? Ovacionando a seleção deles. Mas é muito válido. A Copa do Chile em 62, o Chile tinha passado por alguns problemas da própria terra, né? Houve um terremoto muito grande na época, há um ano antes da Copa do Mundo do Chile, e o presidente do Chile colocou a Copa do Mundo para refazer o país. Muito, muito, muito bom, muito bacana. E aí a repercussão, Mariana, dos tabloides lá na Espanha. Exatamente. Eles indo embora para casa e não deu nada. O Diego Costa também, tadinho, não arrumou nada, hein? Nossa Senhora. Eu dizia em meu comentário que ainda bem que ele quis jogar na Espanha. Mas tem a seleção brasileira. Não, mas é um baita de um jogador. Mas a seleção brasileira não tinha espaço para ele também, não. Eles comparando a Espanha. Agora a confusão aí. A confusão do pessoal tentando invadir o Maracanã. E o pessoal sendo preso. Não, eles conseguiram invadir. No jogo da Argentina também tem, mas diz que não assistiram. Colocaram todo mundo para fora também, no jogo da Argentina. Eles conseguiram entrar, inclusive 50 torcedores conseguiram entrar dentro da parte reservada para a imprensa, dentro da tribuna de imprensa lá. Uma torcedora, inclusive, se machucou, cortou o braço, me parece. Então o torcedor, na realidade, Mariana, jamais deve fazer isso. Não, jamais. É um ato de vandalismo, vamos dizer assim. Tá? E ainda o time deles fazendo tão bonito, né, sendo consagrado aí, mandando para casa uma das maiores seleções que era favorita e tudo, eles vão e mancham a participação deles com uma atitude dessa. Não tem necessidade. Não né? tem.
Então a Espanha não era uma das favoritas, ela era a grande favorita da Copa. Com certeza. Tá? Pelo futebol apresentado, pelo que ela ganhou na Europa lá, esses últimos 6 anos, tá? Ela realmente comandou o... E por ser atual campeã. Né? Você entendeu? Sempre o atual campeão é sempre o principal favorito, vamos dizer assim. Olha, a gente vai agora para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho, na volta, a gente tem muito mais Copa do Mundo. Fiquem comigo, não saiam daí. Do que sua casa precisa? Na Cortinas Carnot você encontra tudo para sua sala, copa, cozinha, quarto. Além de conferir diversas novidades para sua casa e escritório. Cortinas Carnot, crediário próprio e parcelamento facilitado. Vai mobiliar ou trocar algo em sua casa? Não faça isso sem nos consultar. Pensou Cortinas? Pensou Carnot. 3774-6666. Jornal Boca do Povo, o único jornal diário de 7 Lagoas, que retrata a vida da cidade com seriedade e compromisso. Sempre no comando do jornalista Edson Paredão, que traz diariamente sua coluna com opiniões sobre política, economia, esporte e sociedade. Jornal Boca do Povo, um jornal completo com esporte, agendas, notícias do poder público, veículos, classificados, colunistas e muito mais. Jornal Boca do Povo, o jornal que acredita no Brasil. 3774-1816. Prominas Propaganda. Há 22 anos trabalhando com qualidade e pontualidade. Envelopamento digital, adesivação de veículos, uniformes de futebol, sublimação total. Impressão em silk, relevo e gel. Impressão digital, placas e fachadas. Brindes e publicidade em geral. Melhor infraestrutura e profissionais treinados para melhor atendê-lo. Venha e confira. 3771-7969. 3775-1963. Ponto da Saúde Suplementos. Suplementos alimentares nacionais e importados, luvinhas, coqueteleiras, camisetas e muito mais. A única loja no ramo que tem como base uma nutricionista esportiva para uma indicação segura e com ganhos reais. Ou agende hoje mesmo a sua consulta nutricional especializada na Rua Teófilo Otoni, número 1057, Centro, ou pelos telefones 3771-4419, 8482-0472. Ponto da Saúde Suplementos. Nunca foi tão fácil entrar em forma. Volta com bastidores da Copa e agora eu quero mostrar pra vocês, que eu mostrei no início do programa, olha que legal, a camisa do Uruguai, essa agora a feminina, que eu falei que vocês estão concorrendo ao brinde de uma camisa feminina e uma masculina. Eu mostrei no início, inclusive a do Forlan, camisa número 10, essa agora é a feminina, então participem, quem já participou já está concorrendo, quem ainda não participou, vou mostrar como. Vocês podem retirar a sua tabela da Copa, você pode retirar em todos os nossos pontos de apoio, que são os nossos apoiadores mesmo, né? Não gosto de falar patrocinadores, nossos apoiadores. Pode ser na Cortinas Carnot, Jornal Boca do Povo, na Casa de Carnes Bastos, na Lurdinha Turismos, na Gráfica Tameirão e no Ponto da Saúde. Em todos você pode retirar a sua tabelinha e concorrer a vários brindes, entre eles a camisa retrô de 82, o DVD do curta do dia que o Brasil perdeu a Copa, uma camisa personalizada do Minas Boca, uma bandeira do Brasil, o final de semana com acompanhante na Pousada do Sol, camiseta promocional do Lurdinha Turismo, um kit completo da Copa do Mundo, um churrasco completo oferecido pela Casa de Carnes Bastos, camiseta do Centenário do Democrata, inclusive muito bonita também, que hoje a gente não tá com ela aqui. Igual eu disse, as duas camisetas do Uruguai,
2 camisas originais do Brasil, também uma feminina e uma masculina, e um kit de suplementos oferecido pelo Ponto da Saúde Suplementos. Então participe com a gente. Forma de participar, além da tabelinha, é pelo 8482-0472, que é o telefone que vocês podem mandar o WhatsApp, inclusive, ou então pelo meu Facebook particular, o Facebook pessoal Mariana Passos. Vamos agora direto para um preparativo da seleção do Uruguai e da Inglaterra para o jogo de hoje, que a gente está bem confiante, igual a gente falou, que o Uruguai vai ficar. Você também tá? Você me perguntou, mas você tá? Eu até na minha aposta aí, no início dos bastidores da Copa, eu até coloquei o Uruguai e deixei até a Holanda de fora. Coloquei até a Espanha, achando que o Uruguai ia classificar. Torço para que o Uruguai classifique, quero que todas as seleções sul-americanas classifiquem, quero que realmente faça valer a força e a gente não deixar as seleções europeias também distanciar, né? Que seja, não seja o Brasil, mas que seja uma seleção sul-americana. Pode ser até o Chile, mas tem que ficar por aqui, para não distanciar tanto. Então, eu acho que é válido. Tomara que o Uruguai mostre sua força e classifique ainda, mesmo tendo aquele tropeço lá na frente. E vamos ver também os preparativos do Japão e Grécia, que também acontece hoje. Um vai agora às 4 horas da tarde e o outro às 7 da noite. Então vamos ver o preparativo para esses dois jogos. Diego Lugano entrou com os companheiros no estádio do Corinthians, mas não joga porque sente dores no joelho esquerdo. Maxi Pereira, expulso contra a Costa Rica, também desfalca a equipe de Oscar Tavares. A boa notícia é que Luis Soares, recuperado de uma cirurgia, deve estrear na Copa. O atacante Cavani falou que, apesar da derrota no primeiro jogo, o Uruguai tem suas armas e está preparado para sair de uma situação como essa, como fez em outras vezes. E já hemos salido de muitos momentos hacia adelante. Do lado inglês, o capitão Gerrard falou que o jogo não é uma final de Copa, mas é muito importante porque as duas seleções estão na mesma situação. Of course, it's a very important game. There's a lot at stake. You know, both teams in a very similar situation. A Inglaterra não tem desfalques, mas Roy Hodgson tem motivos para se preocupar. O astro do time, Wayne Rooney, não foi bem na derrota para a Itália. O técnico aposta suas fichas na jovem dupla de ataque formada por Sterling e Sturridge. Os dois times perderam no primeiro jogo. Agora, se algum dos dois for derrotado no jogo de hoje, já está eliminado. Quem vencer leva chances de classificação para a última rodada. Por isso é esperado uma partida aberta, com grandes chances de gol, apesar do futebol limitado em ambas as partes. O técnico italiano do Japão, Alberto Zaccheroni, diz que os jogadores sabem bem o que tem que fazer para vencer, treinam juntos há 4 anos e querem empenho em campo. Os gregos vão tentar atrapalhar esses planos e sonham sim com uma vaga nas oitavas de final. Mas além de vencer o Japão hoje, eles terão que bater a Costa do Marfim na última rodada. Tarefa dura, mas que não tira o otimismo dos comandados do português Fernando Santos, que conhece o caminho da vitória. Se queremos fazer história, amanhã temos que ganhar. E é nisso que nos devemos focar, é nisso que nos devemos concentrar. É naquilo que vamos fazer em jogo como equipa, totalmente concentrados naquilo que temos de fazer como equipa, em relação àquilo que é o nosso adversário, àquilo que nós devemos fazer, porque queremos fazer história. Na Copa do Mundo são sempre os melhores, não tem jeito, né? A gente estava comentando aqui enquanto passava a matéria que o Uruguai perdeu contra um saco de pancada, não foi isso que você disse? Isso mesmo. Veja bem, eu acredito que o Uruguai caiu realmente num grupo muito difícil, grupo chamado Grupo da Morte, porque a Itália é uma potência, 3 campeões mundiais. Você entendeu? Então Uruguai, Itália, ali a própria Inglaterra, estaria disputa entre eles. Deles ali. Ele vai e perde para Costa Rica. Para Costa Rica seria o saco de pancada ali daquele grupo ali. Então ninguém acreditava realmente que o Uruguai fosse perder para Costa Rica. A gente acreditava até que o Uruguai desse uma goleada na Costa Rica. Foi uma infelicidade muito grande do Uruguai. Se o Uruguai não tivesse perdido a primeira partida, a gente acreditava até que o Uruguai, nesse momento, seria o líder. O líder daquela chave ali. Mas o Uruguai hoje tem uma partida extremamente difícil, é matar ou morrer, a verdade é essa. E os dois vão com sede de gol, porque todo mundo quer ficar. Ninguém quer ir embora na primeira fase. Mas, Mariano, ainda arrisca um palpite. 2-1 para o Uruguai, em favor do Uruguai. Esse é meu placar favorito, adoro 2-1. Todo mundo tem chance de fazer o gol. Todo mundo tem chance, isso é verdade. O time do Uruguai é muito forte, eu ainda acredito, nesse jogo eu ainda acredito no Uruguai, mas jogar uma classificação
com a Itália, meu Deus do céu, é complicado. Também vai ser complicado. É complicado. E no Japão e a Grécia, quem que vocês acham que passa? Que ganha, aliás, né? Não é nem que passa, porque eles não estão já nesse... Hoje, o Japão e a Grécia, quem perder está fora, automaticamente está fora, a verdade é essa. Mas eu ainda acredito que a Grécia consiga hoje bater o Japão. Tá? Eu acredito que a Grécia tem um pouquinho mais de futebol do que o próprio Japão. A Grécia, por sinal, já foi campeão da Eurocopa. É verdade. Né? E outra coisa, você pega todas as seleções, gente, Grécia, Croácia, essas seleções, quando chegam no Mundial, é porque são muito fortes. Às vezes não tem a tradição de estar disputando diretamente um campeonato mundial com mais frequência, porque é muito difícil. Mas você pega, por exemplo, a Romênia, chegou quantas vezes, chegou lá na frente, a própria Bulgária. Então, assim, quando tem um time forte, eles chegam para vencer, e faz frente mesmo, faz frente até os campeões mundiais, como Itália, Holanda não, mas a Brasil, eles batem de frente mesmo. Então, assim, são as seleções muito fortes, bem muito pesada e são muito bem treinadas. E classificar na Europa é diferente de classificar de uma seleção sul-americana. Você vê, vamos voltar aí um pouco tempo atrás aí, né? Vamos fazer assim. Veja bem, a própria Croácia diante do Brasil, é uma escola em Iugoslávia, era um futebol muito bom em própria Iugoslávia. Quando ela chegava a disputar uma Copa, era um futebol muito bom, moderno para frente. E a Croácia, vamos dizer, resto daquela Iugoslávia, mostrou um futebol muito bom. Você entendeu? Inclusive, eu queria aproveitar um gancho nisso que você está falando. A Croácia fez um jogão. Tudo bem que, coitado, o Camarões a gente já esperava que seria batido. Tanto que na chave do Brasil, eu coloquei, no grupo do Brasil, eu coloquei Croácia e Brasil que vão passar. Apesar do México que você falou. O México já tem 15 Copas do Mundo no currículo. Então tem que tomar cuidado para não dar Croácia e México. Esse que é o problema. Não, mas o Brasil chega lá, pô. Não, vamos virar essa boca pra lá. Vamos isolar. Eu acredito, realmente acredito. É bom isolar isso aí, bater na madeira, porque acredito que o Brasil realmente classifique. Tá? Em primeiro do grupo ainda, acredito. Agora, o México, como o Arley comentou, realmente sempre foi muito difícil. Embora em Copa do Mundo, o Brasil sempre se deu bem diante do México. Sempre se deu bem diante do México. E outra coisa, quem classifica ali na segunda da chave lá, pode ser a Holanda. Então pode ter aquele cruzamento. E uma coisa que eu até gostaria de falar com você, Geraldo, porque nesses retrospectos dos jogadores, mostrou a vida do Daniel Alves, né? E perguntou pro Daniel Alves se ele queria a Espanha ou Holanda. E ele falou que queria a Holanda, porque ninguém morre devendo para ele. Então, assim, vamos ter um pouquinho de paciência. O time da Holanda é danado. Você vê em 74, tirou o Brasil. Na última Copa também tirou. Apesar que o Brasil também já tirou a Holanda várias vezes, né? Tirou em 94, foi campeão, tirou em 98. Forte. Mas estou falando assim, é uma briga boa. Então, falando assim, o Brasil, que eu me lembro, já tirou a Holanda 2 vezes, né? Em 98 e em 94. Isso mesmo, é verdade. E a Holanda também tirou o Brasil, que eu me lembro, duas que vezes. Foi uma de 74, no Carrossel, e uma ano passado. Na última Copa. Na última Copa. O Brasil, então, inclusive, se apresentou de novo para os treinos na Granja Comari para eles já treinarem para o próximo jogo, né? Mas o Brasil tem que lembrar, eles têm que lembrar que a Holanda, depois que ela ganhou agora de 5-1 contra a Espanha, eles entraram assim, né? Eles estão por cima, eles estão se sentindo literalmente, igual a gente brinca, a última bolacha do pacote. E tem um carequinha lá, que não tá gordo igual eu não, viu? Mas ele joga muito. O Robin joga muita bola. Mas não tem que arrumar um barco. Você vê que ele pegou a bola ali, foi 42 metros. Tá doido. 42 metros. Na idade dele, tá? Na idade dele. Correr com aquela velocidade. E com a bola no pé. E com a bola no pé. Não perder a bola. Ser batido e marcar o gol. É muito bom. E só, Mariana, um comentário aqui. Aquele primeiro gol da Espanha, da Holanda diante da Espanha. Que gol foi aquele? Que é aquilo? Que golaço foi aquele?
Consciência, né? Consciência, de cabeça, posição, tá certo? Aqui é um gol de Copa do Mundo. De Copa do Mundo. Olha, vou dizer uma coisa, infelizmente é um gol de campeão. Não, e falar em gol bonito também, é aquele da Austrália também, a dificuldade da bola, tá chegando, o cara pegar ela de primeira, ali no ângulo. É gol de Copa do Mundo mesmo, não tem jeito, né? O papo tá muito bom, mas é igual a gente falou aqui, passa voando, gente. A gente vai lá de futebol em plena Copa do Mundo, mas passa muito rápido. O que é 1 hora? Esse programa vai ter que começar a ter mais de 1 hora. Infelizmente, a gente já tá chegando ao fim. Eu quero agradecer o Arlen mais uma vez sua participação. Geraldo, obrigado primeira vez. Espero que volte para conversar mais com a gente. Vocês querem fazer alguma consideração, mandar um abraço para alguém? Fique à vontade. Mariana, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, como você disse. Espero voltar mais vezes. Tá, Arlen, muito obrigado aí pela ajuda, as colocações, pela troca aí, né? Então, valeu demais. E, né? Pode convidar que a gente vai estar sempre presente. Então tá bom. Eu mais uma vez quero agradecer, Mariana, a oportunidade de estar aqui, porque eu falei que isso é muito importante, estar fazendo um programa da Copa do Mundo no nosso país durante a Copa do Mundo. É gratificante para mim estar aqui mais uma vez, trazendo meu conhecimento, trazendo a minha alegria e obrigado. Quero mandar um abraço aqui especial para toda a diretoria do Náutico que me deu o respaldo aí de estar fazendo o Almanac, em parceria com a TV Sete Lagoas. Em parceria com a TV Sete Lagoas, está aqui a TV Sete Lagoas como mídia também, nosso amigo Santiago, fenomenal. Um abraço, Santiago. E para essa molecada aqui que são o futuro, viu, gente? Essa meninada aqui, ó. É isso aí. Um abraço para cada um deles. Que Deus abençoe e quem sabe daqui 2 mundiais nós teremos um representante desse aqui. O cara vai chegar lá e falar assim, ó, aquele cara lá que fez aquele álbum lá atrás. Aí, ó. Aí você vai vir, aí a gente vai ter que fazer um outro programa para você contar aqui. Eu tô falando que vai ser muito bacana. Vai ser mesmo. Gente, hoje, infelizmente, o nosso programa já chegou ao fim. Amanhã tem mais bastidores da Copa, sempre com todas as novidades e assuntos bem interessantes sobre futebol e Copa do Mundo. Até amanhã, fiquem com Deus.